Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje para a nossa aula da semana, não é, sétimo ano? Vamos lá. Na semana passada, né, nós vimos aqui e também foi explicado a questão do planejamento do texto que vocês iriam fazer. Hoje, vocês vão fazer a produção, mas para que vocês façam essa produção, eu vou ler aqui com vocês alguns textos antes, certo? Da página 82, 83, 84 e 85, para explicar a produção de texto, certo? Eu vou ver aqui como é que eu faço para que não fique tão monótono a aula, né? Mas tem que ler esses textos com vocês, certo? Espero que não fique tão chato assim. Até porque, para fazer o planejamento, de certa forma, vocês tiveram que fazer a leitura das notícias, não é isso? Vamos lá, pessoal, página 82, juntinho comigo, acompanhando aí o texto, ok? Vamos lá. Comentários para notícias. Você e seus colegas leram comentários em notícias sobre a agressão ao imigrante sírio. Agora é a sua vez de produzir comentários para as notícias que vão ler e conversar sobre elas. Essas notícias podem circular no blog da turma, no qual poderão ser inseridos comentários. Você também pode responder aos comentários dos colegas. Bom, gente, isso aí pode até ser feito, mas agora não, né? Depois, porque de acordo com o que nós estamos vivendo, não tem como fazer isso agora. Mas vamos ler aqui os textos para que você possa fazer a produção, né? Semana passada vocês fizeram o planejamento, é claro que vocês já fizeram leitura do texto, só que agora vocês vão me acompanhar. Talvez seja uma melhor uma segunda leitura para que vocês possam fazer a produção corretamente, ok? Vamos lá? Trump diz que Estados Unidos não será um campo de imigrantes. Trump sofre pressão por lei que separa crianças imigrantes do seu país na fronteira com o México. Medida do governo Obama passou a ser aplicada de forma rigorosa. Né? Aí tem por G1, 18/6/2018, 14 horas e 16 minutos, atualizado há 4 meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o país não se converterá em um campo de imigrantes, em uma dramática confirmação da política de tolerância zero em relação à migração clandestina. Os Estados Unidos não serão um campo de imigrantes e não serão um complexo para manter refugiados, enfatizou, voltando a responsabilizar os legisladores democratas pela lei que conserva ou que considera horrível. Trump sofre pressão de democratas e republicanos contra o endurecimento da medida de separar as crianças migrantes de seus pais na fronteira com o México. A medida foi elaborada e aprovada durante o governo de Barack Obama, apesar de ter sido aplicada apenas em casos excepcionais. No início de maio, o governo Trump passou a aplicá-la de forma rigorosa. O presidente responsabiliza os democratas pela lei e diz que são eles que devem mudá-la. Digo que é muito fortemente culpa dos democratas, disse Trump nesta segunda na Casa Branca. De acordo com o governo de Washington, em um recente período de 6 semanas, quase 2.000 menores de idade foram separados de seus pais ou tutores. Neste domingo, a primeira-dama Melania Trump defendeu um acordo bipartidário para reformular as leis migratórias. No Congresso, a oposição democrata denuncia uma prática diabólica. O mal-estar também se instalou entre a maioria republicana. A ex-primeira-dama Laura Bush, mulher do ex-presidente republicano George W. Bush, né? criticou abertamente a abordagem republicana em um artigo publicado neste domingo no The Washington Post. Moro em um estado fronteiriço. Compreendo a necessidade de reforçar e proteger as fronteiras, mas esta política de tolerância zero é cruel. É imoral. Isso quebra o meu coração, afirmou Laura. Michelle Obama, mulher do ex-presidente democrata Barack Obama, retweetou o comentário de Laura Bush, afirmando, às vezes a verdade transcende partido. Bom, aí no caso, assim, Trump diz que Estados Unidos não será um campo de imigrantes, no caso, um retorno ao título, né? Diz aqui onde está também disponível a reportagem. Agora vamos lá, texto 2. Após ataques, venezuelanos continuam a cruzar a fronteira do Brasil.
na Venezuela está muito ruim. Prefeito Juliano Torquato, PRB, diz que Pacaraima está tranquila e que não há mais venezuelanos acampados nas ruas. Muitos estão seguindo direto e não param na cidade. Governadora pediu ao STF que suspenda a imigração e que venezuelanos sejam enviados a outros estados do Brasil. Vamos lá, aqui tem uma imagem, né? Com a legenda: venezuelanos cruzando a fronteira do Brasil nesta segunda-feira 20, entre as cidades de Pacaraima e Boa Vista, 2018. Venezuelanos continuam cruzando a fronteira do Brasil em Pacaraima, no norte de Roraima, apesar do conflito registrado no último sábado, 18. Segundo o Exército, 850 venezuelanos entraram no Brasil só no domingo, 19, e 86 saíram. O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, PRB, disse nesta segunda 20 que o clima na cidade é tranquilo e que não há mais venezuelanos acampados nas ruas. Apesar disso, o transporte escolar de 300 estudantes que vivem em Santa Helena de Uairém, na Venezuela, foi suspenso pela prefeitura por receio de ataques. Os venezuelanos estão cruzando a fronteira pedindo documentação normal e seguindo viagem, afirmou, acrescentando que eles saem da cidade em ônibus e táxis. A maioria que está no centro de triagem, posto de atendimento na fronteira, está querendo seguir viagem e alguns fazendo compras no comércio. Na noite de domingo, a governadora pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, que suspenda a imigração, que seja criada uma cota de refugiados para que os imigrantes sejam redistribuídos em outros 26 estados do país. Um reforço da Força Nacional chega nesta tarde à região. O tumulto de sábado teve início depois que o empresário da cidade foi agredido e roubado na noite de sexta, 19. Segundo a polícia, a suspeita é que os autores do crime são venezuelanos. Não havia ambulância na cidade e o Exército não cedeu a que é utilizada na Operação Acolhida, que atende os imigrantes. E ele teve que sair da cidade em um carro civil. O comerciante recebeu alta no domingo. Os imigrantes que viviam nas ruas do município passaram a ser perseguidos e tiveram seus barracos incendiados. Ao todo, 1,2 mil foram expulsos e voltaram à Venezuela. Desses, menos de 500 querem voltar ao Brasil, de acordo com o jornal local. Para a Analice Martinez, o sentimento é de medo. Ela cruzou a fronteira nesta segunda, no mesmo dia em que entrou em vigor um pacote de medidas do ditador Nicolás Maduro, que tenta conter a inflação prevista para 1000% neste mês no país. Estou com muito medo, porque nunca havia passado por isso, disse Analice. Cardenas Parada, por outro lado, diz que não sentiu medo de entrar no Brasil. Estou atrás de trabalho. Saí da Venezuela porque lá está muito ruim. Nem comia, afirmou. Marjorie Aldana estava em Pacaraima quando aconteceu o tumulto. Ela disse que depois disso entrou na Venezuela, buscou os 4 filhos e voltou a cruzar a fronteira no Brasil. Espero um futuro melhor para meus filhos aqui no Brasil. Só Deus vai nos ajudar, declarou. Os venezuelanos que estão vindo para Boa Vista estão atrás de trabalho, que é uma coisa que eles não têm na Venezuela. As pessoas do Brasil abriram os braços para mim e por isso não tenho medo, conta. Wendel Vale, brasileiro que vive em Pacaraima, disse que apesar de não terem venezuelanos acampados nas ruas, ainda há um clima de tensão entre os moradores. No domingo, eles fizeram uma carreata pela cidade. A cidade está calma, mas nós ainda estamos preocupados e apreensivos, relatou. A carreata foi para mostrar para os imigrantes que estamos bastante atentos agora. Outro morador disse que tem receio de que alguns venezuelanos expulsos voltem para se vingar, mas não há relatos de novos tumultos. Conversei com algumas pessoas pela cidade e o que existe por parte de alguns moradores é o receio de que haja uma retaliação por parte dos venezuelanos que foram expulsos. Não de todos, até porque hoje venezuelanos voltaram a entrar na cidade, mas daqueles que viviam nas ruas praticando delitos, vendendo drogas, prostituição, declarou João Kleber, morador de Pacaraima. Né? Colaborou a Rede Amazônica Roraima, aqui, de acordo com o asterisco que tem, né, falando aqui sobre uma parte do texto. Vamos lá. Após ataques, venezuelanos continuam a cruzar a fronteira do Brasil, né? Voltou ao título do texto, e aqui está dizendo onde é que está disponível no G1. Terceira notícia.
Número de migrantes que chegam à Itália diminuiu 74% em 2018, diz ACNUR. A Agência de Refugiados das Nações Unidas, ACNUR, divulgou hoje, 11, um estudo sobre migração da Europa nos primeiros 3 meses de 2018, que mostra a redução de 74% na chegada dos refugiados e migrantes à Itália. A queda deve-se a medidas de controle das fronteiras e o período das travessias. O relatório Jornadas Desesperadas revela ainda que a queda drástica ocorre desde julho de 2017. A informação é da ONU News. Segundo o estudo, pelo menos 500 pessoas morreram ou desapareceram no primeiro trimestre desse ano. Deste ano, em travessias em direção à Itália. A agência da ONU assinalou que o movimento migratório para a Itália foi reduzido principalmente entre os que partem da Líbia, se comparado ao fluxo do ano passado. A ACNUR destaca que os perigos ao longo do caminho migratório aumentaram. A taxa de mortalidade entre os que cruzam a fronteira da Líbia aumentou para uma em cada 14 pessoas, ao contrário da proporção de uma em cada 29 pessoas do mesmo período em 2017. Uma das questões mais preocupantes é o agravamento da saúde dos recém-chegados a partir daquele país africano. Aumentou o número dos que desembarcam extremamente fracos, magros e, em geral, com problemas de saúde. O diretor do escritório da ACNUR na Europa, Pascal Moreau, sei lá o quê, né? Revelou que mais de 3,1 mil pessoas morreram no mar no ano passado enquanto seguiam ao continente europeu. Em 2016, foram 5,1 mil óbitos, né? Aí, no caso, também está onde está disponível essa reportagem no G1. Vamos lá. Quarta notícia. Canadá oferece residência temporária a refugiados barrados por Trump. O Canadá vai oferecer residência temporária às pessoas que ficaram bloqueadas no país devido à recente proibição migratória do presidente americano Donald Trump, que bloqueou a entrada dos Estados Unidos de viajantes procedentes de 7 países, na maioria muçulmana, afirmou neste domingo 29 o ministro da Imigração canadense, Ahmed Hussein. As informações são da Rádio France Internationale. Quero assegurar às pessoas que estejam bloqueadas no Canadá que vou usar a minha autoridade para conceder-lhes autorização de residência temporária, se necessário, como já fizemos no passado, disse o chanceler durante o encontro com a imprensa. Ele não precisou, durante a coletiva, no caso, né? Durante a coletiva, quantas pessoas foram bloqueadas no Canadá, depois de Trump suspender na sexta-feira 27 a entrada nos Estados Unidos durante 120 dias de refugiados e o ingresso por 90 dias de cidadãos do Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Sudão, Somália e Líbia. Hussein, que é de origem somaliana, informou ainda que os cidadãos dos 7 países que sofrem interdição migratória americana e que possuam um cartão de residente permanente canadense válido, ainda podem entrar nos Estados Unidos. O decreto de Trump se aplica aos cidadãos dos 7 países listados que estivessem em trânsito no Canadá. Mais de 35 mil cidadãos canadenses binacionais também possuem a nacionalidade de um desses 7 países, afirmou Hussein. Para aqueles que estão fugindo da perseguição, do terror, da guerra, saibam que o Canadá os acolherá, independentemente de sua fé, tuitou no sábado 28 o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O Canadá afirmou ter recebido garantias de Washington de que os canadenses em dupla nacionalidade não seriam afetados pelo decreto norte-americano, né? E aí também, mais uma vez, onde está essa notícia. Bom, aí na semana passada, nós vimos justamente aqui na página 85, né, sobre o planejamento, que eu orientei que vocês fizessem o antes da produção do texto, não é isso? De acordo com o planejamento, no caso, para cada notícia lida, você deve identificar o fato central analisando o lead, siga o roteiro. Bom, aqui tem 4 notícias. Então, das 4 notícias, vocês iriam identificar as 4 ideias centrais, no caso, né? O que foi que levou à publicação daquela notícia, né? De cada uma delas vocês teriam que identificar, né? Agora, vamos lá. Qual foi o acontecimento, onde e quando ocorreu, por que aconteceu e como aconteceu? E assim por diante, né? Esse planejamento a gente já leu e eu já expliquei semana passada, né, gente? Quem não o fez,
Aí o fará juntamente com a produção de texto esta semana, ok? Lembrando que não é bom vocês acumularem atividade, né? Já que esse planejamento, todo texto, antes de ser escrito, ele precisa ser planejado, certo? Então, aula passada era para que vocês tivessem feito o planejamento e hoje, né, a produção textual. Caso alguém não tenha feito o planejamento ainda, né, aproveitem hoje, né, releiam as 4 notícias, vejam qual foi o ponto central de cada uma delas e façam a produção textual, certo? Depois que vocês concluírem a produção textual, vocês vão enviar a foto para o professor ou a professora de vocês. Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar, eles vão estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Certo, pessoal? Não guardem dúvidas. Leiam sempre que precisar uma outra vez para fazer atividade. Não guardem dúvidas de forma alguma. Dúvida acumulada só gera problema. Certo? Então, como eu sempre digo, né? Fiquem todos em casa, cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam, certo? Então, um abraço apertado, bem apertado mesmo. Um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.